Bom, antes de mais nada, hoje, 26 de agosto, o Vasco comemorando a conquista da Libertadores da América. Eu tô colocando fotos aí, eu estive lá, fotos do avião, detalhes da bandeira do Vasco, né, na mão do piloto, já no retorno ao Rio de Janeiro. Dentro do estádio Isidro Romero, onde o Vasco bateu o Barcelona pelo placar de 2-1 e conquistou a Libertadores da América, fazendo amizades com pessoas que eu conheci lá. Foi realmente uma aventura muito bacana, tenho muito vivo na memória, né? As lembranças dessa conquista lá em Guayaquil. Parabéns ao Vasco, estou aguardando mais uma viagem com o Vasco para a Libertadores da América, hein? Bom, hoje tem Vasco e Atlético Paranaense, vai ferver o Caldeirão, todos os ingressos vendidos como de costume. Para quinta-feira, Copa do Brasil também, todos os ingressos vendidos. João Paulo Capelanes, do Jogo Aberto da Band de São Paulo, torcedor do Atlético Paranaense. Beleza pura? Fala, Baranzinho! Abraço pra família vascaína! Viva o Vasco, maior do Rio! Da hora demais, que legal esse confronto. Claro que eu espero que o meu Furacão avance, mas eu tenho o maior respeito pela história, pela camisa, pela tradição, pela torcida gigantesca que tem o Vasco da Gama. Agora, gente, nós sabemos aí que você está passando por um momento tanto quanto delicado, administrativamente falando, o Pedrinho tentando dar um jeito, que a 777, pá, não deu muito certo, mas o que também não está dando tão certo assim é o Furacão sob essa administração nessa temporada. Ano do centenário, torcedor atleticano criou uma expectativa gigantesca que o Atlético poderia sim ser competitivo no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. E o Martim Varini, técnico de 33 anos, ele é o quarto treinador do Atlético só nessa temporada. Começou com o Osório, foi pro Cuca, Juca Antonello e agora tá o Martim Varini, que trabalhou no Cruzeiro recentemente também como auxiliar. O negócio é o seguinte: dá pra ter medo de alguma equipe no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores Sul-Americana? Acho que medo não. Acho que você pode ter respeito. E tem que ter respeito com o Vasco. Ah, Capela, mas o que você acha que vai acontecer? Eu acho que o Atlético, time por time, tem um time melhor que o do Vasco. Eu realmente acredito nisso. Acho que o elenco do Atlético ainda é um elenco muito curto, carente, assim como o próprio elenco do Vasco. Eu acho que vários jogadores do Atlético poderiam ser titulares no time do Vasco. Por exemplo, acho que o Coelho poderia ser, Canóbio, o Mastriani, apesar do Verratti ser um ótimo centroavante, o Zapelli poderia dividir função ali de vez em quando com o Payet. O meu ponto de vista aqui é o seguinte: eu acho que time por time o Atlético talvez seja melhor. Só que me preocupa o Fernandinho, que se machucou no jogo contra o Belgrano. O Atlético está na próxima fase da Sul-Americana. Fernandinho está fora, talvez até da temporada. Eu já falei várias vezes aqui. O Atlético, quando tem o Fernandinho, é um time. Quando não tem o Fernandinho, é outra equipe meio que desfigurada. Porque o cara cria, arma, chuta, finaliza, é líder, referência técnica. Parece até mais dirigente do que outros dirigentes que trabalham pelo Atlético. Então, assim, gente, eu acho que time por time o Atlético tem mais time. Tem que fazer alguma coisa para que essa bola não chegue tanto no Payet, muito menos o Verratti, que é finalizador nato, e o Atlético voltar pelo menos com um empatezinho do Rio de Janeiro, porque depois em casa a gente conversa e a parada é diferente, beleza? Meu palpite aqui, até para KTO, lance seguinte: eu acho que o Atlético tem tudo para conseguir pelo menos voltar com um empatezinho 1-1 em São Januário lotado, naquela pressão gigantesca, o Caldeirão, e depois, quando voltar para a Liga Arena, o Furacão vencer até, de certa forma, 1-0, 2-1, 2-0, para avançar a próxima fase. Maior respeito pelo Vascão, mas eu acho que o Furacão nessa aí vai passar, se Deus quiser. Abraço, Baranzinho, tamo junto, rapaziada. Viva o Vasco, maior do Rio! Valeu, João Paulo Capelanes, obrigado pelo carinho, mas o Vasco vai bater o Atlético, hein? Hoje e depois na Copa do Brasil, quem avança é o Vasco para a semifinal. Torcedor, pro jogo de hoje, o Paiva não terá o Coutinho e o Alex Teixeira, né? Ambos estão se recuperando de contusão. JP não ficará no banco, opção do treinador. Rossi permanece afastado. E ele coloca o Galdames reaparecendo no banco de reservas, Verratti completamente recuperado. Há uma dúvida se ele vai preservar ou não o Léo Pelé. E aí eu não consigo entender, porque a dúvida é se ele vai ou não para o banco de reservas. Ora, torcedor, ou o atleta tem a confiança do técnico para jogar ou não. Preservar no banco não existe. Ou você barra o jogador e ele está no banco de reservas, mas continua tendo a sua confiança, porque jogador no banco ele pode entrar com 1 minuto de jogo.
Eu já falei sobre isso. Quem está no banco está apto para jogar a qualquer momento. E o Léo Pelé pode entrar com 1 minuto, ou pode entrar aos 40 do segundo tempo, tendo que segurar um resultado. Ou você confia no atleta, ou você não confia. O Léo Pelé não passa mais confiança. Então, sequer no banco de reservas, ele pode ficar. Porque quem está no banco, repito, pode entrar a qualquer momento. Provável Vasco para o jogo de hoje: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon e o Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Payet, Adson, Verrete e o David. Não vai fugir muito desse time, não, para o jogo de hoje, diante do Atlético Paranaense, em São Januário. O Atlético tendo aí, né, o time misto, o Vasco precisa se aproveitar da situação e vencer, e pular para a 8ª colocação no Campeonato Brasileiro. A partir do meio-dia tem a Hora do Vasco, ao vivo, aqui no canal do YouTube, para que a gente... Voltou a ser relacionado, vinha trabalhando aí uma saída lá para o São Lourenço da Argentina, por enquanto nada, e então volta a ser relacionado para esta partida de amanhã. Vasco fechando os seus trabalhos, tendo a presença do Verrete, né? Esse aí foi poupado no jogo com o Criciúma, volta nesta segunda-feira, e o provável Vasco com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon ou Léo, tem essa dúvida, Maicon ou Léo, e mais o Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, o Matheus Carvalho e o Payet, aí o ataque com Adson, Verrete e David. É esse o ataque vascaíno para o jogo com o Atlético. Hoje é aniversário do Emerson Rodrigues, está completando 24 anos, está relacionado para o jogo, e a próxima partida do Vasco pelo Brasileirão, depois desse com o Atlético, é no próximo domingo, 18h30, contra o Vitória, lá no Barradão. São os 2 próximos jogos do Brasileirão. E na quinta-feira tem o jogo da Copa do Brasil. O zagueiro Luan Pérez interessa ao Vasco da Gama, já foi feita uma proposta a ele, né? Ele está fora do Brasil e o Tolói não vem mais. O Rafael Tolói, ele preferiu continuar na Europa depois da proposta vascaína. Já o Luan Pérez, ele pode ser liberado, jogou muito pouco recentemente. Ele fez uma cirurgia no joelho, uma cirurgia de ligamentos, e foi no outubro do ano passado, está voltando agora e pode ser colocado aí à disposição do Vasco. Luan Pérez, um zagueiro muito bom de bola e que reforçaria bem o Vasco nesse setor. A gente lembra que as inscrições no Campeonato Brasileiro vão se encerrar no dia 2 de setembro, sem ser esta terça-feira agora, essa segunda-feira agora, a próxima segunda-feira da outra semana, aí meia-noite, fecham as inscrições no futebol brasileiro para a entrada de jogadores que estão com contrato em outras equipes. Quem estiver livre até essa data não tem problema de ser contratado. Então, o zagueiro Luan Pérez é, no momento, o nome que está sendo cotado para ser contratado para o Vasco da Gama. O Tolói preferiu continuar lá na Europa. Posso trazer informações